em Marcos capítulo 2. E o nosso texto de hoje vai ser do versículo 18 ao versículo 22. Marcos 2, do versículo 18 ao versículo 22. Vamos fazer então a leitura. Marcos 2, começando o versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, o tema desse texto de hoje é a novidade do Evangelho. Vamos fazer uma oração. Senhor, agradecemos por esse momento que podemos ter a Tua palavra para meditarmos, pensarmos sobre ela. Seja abençoando nessa noite, Pai, que possamos compreender bem esse texto, Pai, e tirar grandes lições, grandes princípios das nossas vidas nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Começamos então o capítulo 2, do livro de Marcos. Os irmãos lembram aqui, que o pastor pregou primeiramente sobre a cura daquele paralítico, em que ele é descido ali, por 4 homens. Jesus cura ele e perdoa os pecados dele. Isso acontece no começo do capítulo 2. E no último domingo, nós vimos sobre o chamado de Levi, ou também chamado de Mateus, que era um publicano, que estava ali na recebedoria. Jesus chama ele e logo depois ele está na casa de Levi, com várias outras pessoas, amigos dele, e ali alguns fariseus, E aí aquela frase, que Jesus diz para eles, que quem precisa de médico são os doentes. Jesus não veio chamar justos, ou aqueles que se pensam como justos, mas Jesus, ele disse que ele veio para salvar aquele que reconhece que está doente, que está espiritualmente doente. Agora, a partir do capítulo, do versículo 18, nós temos aqui um novo trecho do Evangelho de Marcos. E esse texto ele começa falando que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Isso é o que diz o versículo 18. E com base nisso, algumas pessoas vêm a Jesus e perguntam para ele, aqui no versículo 18, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os seus não jejuam? Então eles trazem essa pergunta para Jesus, por que os fariseus e os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Eu vou trazer só algumas informações aqui para a gente contextualizar melhor o que era o jejum. O jejum, no Velho Testamento, ele foi instituído para o dia da expiação. Então, se a gente voltar um pouco no Velho Testamento, existia só um dia em que era de fato exigido o jejum, que era o dia da expiação. Nesse dia da expiação, então, o povo confessava os seus pecados e era um dia de jejum por excelência.
Mas ao longo do tempo, né, do Velho Testamento, os Jesus eles acrescentaram mais dias de jejum ao longo da história. Até que chegou na época de Jesus, né, ou por volta do tempo de Jesus, os judeus mais sérios, eles jejuavam 2 dias por semana. Geralmente era na segunda e na quinta-feira. E o jejum, geralmente, ele acontecia das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas fora dessas horas, eles podiam comer qualquer coisa. Né? Mas os judeus mais, podemos dizer, mais sinceros, né? mais compromissados, eles tinham esse costume de jejuar 2 vezes por semana. Mas como eu disse, né, o Novo Testamento ele exigia o jejum apenas uma vez por ano. E esse dia era o dia da expiação. Porém, ao longo do tempo, né, a gente percebe que, como um sinal de uma necessidade extrema, de um momento de contrição, de penitência, nós vemos muitas vezes o jejum associado à oração no Velho Testamento. Então, o jejum associado à oração nesses momentos mais difíceis costumavam compor um pouco da espiritualidade do Antigo Testamento, desde a época dos juízes. Nós percebemos isso. Não sei se os irmãos lembram, né, mas ali no início do livro de Neemias, né, quando ele recebe ali a notícia de que Jerusalém estava destruída, né, ali fala que ele sentou, né, ele lamentou por alguns dias, e ali fala que ele esteve orando e jejuando. Né? Era uma prática comum nesse momento de necessidade extrema e de grande contrição. Né? Os judeus costumavam jejuar. E aí vem aqui, né, o início do versículo 18. Algumas pessoas vêm e perguntam para Jesus: por que que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam, mas os seus não jejuam? E então eles trazem essa pergunta para Jesus. Agora, o que é interessante a gente notar é que, apesar dos discípulos de Jesus não estarem jejuando, Jesus ele não era contra o jejum. O que Jesus foi contra eram aqueles que praticavam o jejum para se exibirem diante dos homens. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: quando jejuarem, Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para não parecer aos outros que está jejuando, mas apenas a teu Pai que vê em secreto. Então Jesus ele não foi contra o jejum. O que ele denunciou era aqueles que jejuavam e ficavam com o seu semblante entristecido, para impressionar os outros, para os outros pensarem: nossa, essa pessoa é espiritual porque ela está jejuando. Jesus fala que essas pessoas eram hipócritas, né? E que o jejum ele deveria ser feito em secreto, né? E aí ele fala que o Pai que vê em secreto recompensará. Mas Jesus, em nenhum momento, ele proíbe o jejum, ou ele fala que não é necessário. Porém, nesse contexto de Marcos capítulo 2, nós vamos ver ao longo aqui do texto que Jesus ele usa o jejum como um símbolo de todo um sistema religioso, que era o sistema religioso judaico de seu tempo. Então, no versículo 18, eles perguntam, né, para Jesus: por que que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não? E aí, Jesus ele vai dar 3 ilustrações para, entre aspas, responder à pergunta deles. Mas, na verdade,
Jesus ele vai trazer algo aqui para eles pensarem, né, com essa resposta que ele dá. No versículo 19, diz o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus começa o versículo 19 falando: como que pode então os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Para a gente entender melhor o que significa isso, né, a gente precisa entender um pouco do contexto. O que acontece? Jesus aqui ele faz alusão a um casamento. Ele diz, né, como que podem os convidados do noivo jejuar enquanto ainda ele está com eles? O que acontecia, né, no casamento judaico, geralmente? Havia ali a cerimônia, mas aquele casal não viajava para a lua de mel, como a gente faz hoje. Né, eles ficavam em casa durante uma semana, e era como se fosse uma semana de festa em que os amigos dos noivos estavam ali, né, e ficavam ali, iam e voltavam. Era praticamente uma semana de festa em que eles estavam com seus amigos mais próximos. Então a casa estava aberta a todos os amigos e era um momento de muita alegria. Até estive pesquisando num comentário, um comentarista disse que essa semana das bodas de casamento era a semana mais feliz da vida de um homem, né, em que ele estava ali com seus amigos mais próximos, que eram chamados naquela época de os amigos do noivo. Olha o que Jesus diz então, né, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ainda está com eles? E é muito interessante, né, Jesus usar essa figura de um casamento, porque Jesus ele quer realmente realçar a presença da alegria no reino de Deus. É um momento de festa, é um momento de celebração, assim como um casamento. E Jesus diz, mas como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ainda está com eles? Porque lembram que eu falei que o jejum ele estava muito associado a um momento mais de contrição, um momento mais triste. E Jesus está dizendo o seguinte: como que pode jejuar se nós estamos vivendo um momento de grande alegria? Se nós estamos numa festa. É a figura que Jesus utiliza. Né, os convidados do noivo jejuando enquanto estava acontecendo uma festa, isso era absurdo, né, totalmente impróprio imaginar os discípulos de Jesus chorando enquanto ele estava realizando obras de misericórdia e trazendo palavras de vida para aqueles ouvintes. Jesus está falando, não faz sentido demonstrar tristeza num momento em que eu estou trazendo o reino de Deus, é um momento de grande felicidade, nós estamos numa festa aqui. É isso que Jesus quer dizer. Como podem, então, os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não era um momento de tristeza, né? Era um momento de alegria. Agora no versículo 20, Jesus diz, mas dias virão quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. E aqui Jesus ele se coloca como esse noivo, né, nessa ilustração. E ele fala que o noivo lhe será tirado. Jesus está fazendo uma profecia sobre a sua própria morte, nesse versículo. Mas, né, virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus está dizendo, né, que a sua morte trará um momento de lamentação, trará um momento de tristeza para aqueles seus convidados, que ele diz no versículo anterior. E aí, nesse tempo, o jejum, como expressão de tristeza, será apropriado. É o que Jesus quis dizer. Né, o noivo será tirado,
e nesse tempo jejuarão. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó, enquanto eu estou aqui, não faz sentido. Não é um momento de contrição, de tristeza, de lamento. Não, é um momento de uma festa. Nós estamos numa festa. Estou trazendo para vocês o reino de Deus, é um momento de alegria. Mas haverá um momento em que o noivo será tirado. Jesus está falando da sua própria morte. E aí ele diz, e nesse tempo jejuarão. Aí vai ser um momento apropriado, que é o momento da morte de Cristo. Mas se a gente for lá em João 16, Jesus fala que esse período de tristeza, ele ia durar pouco. Em João 16, a partir do versículo 16, João 16, 16, ele diz assim, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Do que Jesus está falando aqui? Da sua ressurreição. Né? Mais um pouco e vocês não me verão. Mas vai passar mais um pouco de tempo e depois vocês vão me ver novamente. Versículo 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para meu pai? Perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes, certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Jesus está falando aqui do momento da sua morte, né, que esse é um momento de tristeza. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ia ser por um momento, porque Jesus ele ia ressuscitar. Versículo 21, ele diz, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Então Jesus está falando, é como um nascimento, é um momento de dor, de tristeza, mas por um pouco de tempo e depois a mãe ela fica alegre com a vida de um filho ao mundo. Versículo 22 ele diz, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Então Jesus estava falando, né, que ele seria tirado, os discípulos estariam tristes, e aí poderia ser um momento realmente de jejuar, porque era um momento de tristeza. Mas Jesus disse que essa tristeza não ia durar por muito tempo, porque ele ia ressuscitar, e aí eles estariam alegres novamente. Nós vamos fazer uma aplicação mais à frente, né, mostrando que o reino de Deus, ele é uma festa, é um momento de alegria, né, em que Jesus é o noivo e os salvos são os convidados que estão ali, os seus amigos íntimos que estão ali com ele. É o que Jesus então nos diz aqui em Marcos 2, versículo 20. Voltando então para o nosso texto, Marcos 2, versículo 20, né? Virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Então, a primeira ilustração de Jesus é uma festa de casamento, né, em que o evangelho, né, o reino de Deus sendo trazido ao mundo é um momento de grande alegria. Agora, no versículo 21, Jesus ele vai trazer uma segunda ilustração, né, em resposta a essa pergunta que as pessoas fizeram, né? Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não? Agora, versículo 21 diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Então, a segunda ilustração de Jesus é sobre colocar um pano novo numa roupa velha. O que acontece, né? Se a gente coloca, né, um tecido novo numa roupa velha, o resultado vai ser que, especialmente se a gente molhar essa roupa,
a parte velha, ela encolhe. Só que a parte nova não. E o que acontece? Né? Onde foi feito ali aquela emenda do pano velho com o pano novo, ele se rasga. Né? Porque o pano novo ele é mais forte. Então, o novo, ele tira a parte do velho, né? Ele é mais forte que o velho, e o resultado é que se a gente faz isso numa roupa, abre-se um buraco ainda maior. O pedaço que foi emendado para resolver um problema, na verdade ele causa um problema maior. É isso que Jesus está querendo dizer. Né? Ninguém põe pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando ainda pior o rasgo. Então Jesus está dizendo que não tem como fazer isso. Né? A gente está tentando resolver um problema, mas na verdade a gente cria um problema maior, a gente cria um rasgo maior. E aí eu achei uma citação muito interessante do Barclay, que ele diz o seguinte, que sempre chega um momento em que já não se pode colocar mais remendos. Quando chega esse dia, não há mais remédio a não ser abandonar os remendos e recriar a coisa toda. Nós vamos ver do que Jesus está falando aqui, né? A outra ilustração também tem a ver, mas em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, né, que o ensino dele, o evangelho, é algo novo, que não tem nada a ver com o que veio para trás, né, em relação ao sistema religioso da sua época. Né, Jesus está querendo dizer o seguinte, agora não é mais época de a gente remendar, a gente tem que substituir totalmente o velho pelo novo, que é o evangelho. No versículo 22 ele traz mais uma ilustração, que agora vai ser das vasilhas de couro. Né? Versículo 22 ele fala, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Tem traduções, né, que em vez de trazer vasilha de couro, traz como odre, né? Então essa é a ilustração que Jesus usa, né? O odre, ele era como se fosse um recipiente em que eles guardavam, principalmente aqui, Jesus está falando do vinho, né? Naqueles tempos. O odre, se você ver uma foto, ele parece um pouco um cantil. Não sei se você já viu aqueles cantil de escoteiro, só que em vez dele ser assim, ele era mais achatado, né? Esse era como se fosse a garrafa deles, né? Que eles não tinham garrafa naquela época. Era uma vasilha, na verdade parecia um cantil assim, né? Mas ele não era tão largo, ele era mais achatado. E era ali que eles guardavam o vinho. Agora, o que acontecia? Né? Quando esse odre, né, ou aqui fala vasilha de couro, quando ele era novo, né, como ele era feito de couro, ele tinha uma certa elasticidade, quando ele era novo. Agora, quando ele começava a ficar mais velho, começava a se envelhecer, ele começava a endurecer e perdia essa elasticidade. Agora, Jesus diz que não se pode colocar o vinho novo em vasilha de couro velha. Por quê? Porque o vinho novo, ele ainda não está totalmente fermentado. E o que pode acontecer? Né, o vinho novo, ele pode liberar gases nesse processo de fermentação. Se o odre não é novo, né, lembra que se ele for novo, a partir do momento que o vinho libera os gases, o couro novo, ele consegue acomodar esse vinho, porque ele tem uma certa elasticidade. Se esse odre, ou essa vasilha de couro, for mais velha, ele não tem essa elasticidade mais. E o que acontece? Na hora que o vinho novo está ali, que ele está no processo de fermentação, ele pode estourar aquele recipiente. Né? É isso que Jesus está querendo dizer, né? Que se o couro é novo,
ele cede à pressão, né? Mas se ele é velho, ele não consegue mais acomodar aquele vinho e ele pode se romper, né? Ele pode estourar, e é o que Jesus diz, né? Que você pode perder tanto o vinho quanto esse recipiente, que é a vasilha de couro. Então, lendo o versículo novamente, versículo 22, Jesus diz: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, né? Porque lembra, a vasilha nova, o couro ainda está macio, né? E ele tem a elasticidade. Enquanto o vinho fermenta, ele vai acomodando o vinho. Agora, Jesus, né, então ele faz essas duas ilustrações. Primeiro, né, uma roupa velha, a gente adiciona um tecido novo, e o outro que é o vinho novo, que ele precisa ser colocado em recipientes novos. Jesus está querendo dizer, então, com essas duas ilustrações, que o que ele está trazendo, né, o evangelho que ele está trazendo, não tinha nada a ver com as tradições e o sistema judaico, o sistema religioso, né, daquela época, que havia se tornado, em sua maior parte, algo totalmente religioso, baseado em rituais vazios. Então, né, lembra que no começo aqui do texto, eles perguntam para Jesus sobre o quê? Sobre o jejum. E aí Jesus ele pega o jejum para simbolizar todo esse sistema judaico, né, que, como eu disse, ao longo do tempo ele foi se corrompendo e se tornou um sistema baseado em regras, em rituais vazios, algo totalmente externo. E o que Jesus está querendo dizer é que o ensino dele não cabe nesse sistema, né? Não cabe mais o ensino de Jesus dentro de uma vasilha de couro velha. São coisas incompatíveis. É o que Jesus está querendo dizer. O evangelho que Jesus traz não é algo baseado em aparência. Não é algo baseado em rituais, né, que os fariseus acrescentaram vários deles como um meio de se aperfeiçoar e conseguir chegar até Deus. Jesus está dizendo que agora esse sistema ele precisa acabar. A gente precisa agora trazer um odre novo para caber esse vinho novo que Jesus está dizendo, que é o Evangelho. Então, o Evangelho, ele tem a ver com essência, não tem a ver com aparência, né? Lembra que Jesus falou que muitos usavam ali do jejum para se mostrar perante os homens, para ter uma aparência de espiritualidade. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, lá em Mateus capítulo 6. O evangelho de Jesus ele é mais profundo do que isso. Ele não tem a ver com a mera aparência, com o externo, mas ele tem a ver com a essência, com aquilo que nós somos de fato no nosso interior. Então, os discípulos dos fariseus e os de João Batista jejuavam. E os discípulos de Jesus? Eles não jejuavam. Jesus rebateu a pergunta deles, explicando que o vinho novo, né, ou seja, o evangelho, não cabia naqueles odres velhos. Os padrões religiosos e os padrões de pensamento que caracterizavam Israel naquela época estavam em desarmonia com a mensagem que Jesus tinha para compartilhar. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, né? Não dá para remendar essa roupa velha com algo novo. É preciso agora a gente criar uma nova roupa, né? Largar a mão dessa roupa velha, largar a mão desse odre velho e agora refazer a coisa toda. Com o quê? Com a mensagem do Evangelho. Jesus estava querendo dizer que a salvação que ele estava trazendo não era para ser misturada com o antigo sistema judaico. Era algo completamente incompatível. Para a gente finalizar, então, eu queria fazer algumas aplicações, né, com base nesse texto. A primeira aplicação
é o seguinte: o Evangelho de Cristo não é um remendo do que está velho, mas ele é algo totalmente novo. Aquele sistema ali dos fariseus, aquele sistema religioso baseado em regras, em rituais, estava já totalmente ultrapassado. Como Jesus diz, né, um remendo novo num pano velho abre um buraco ainda maior. Em outras palavras, o cristianismo não é uma reforma do judaísmo e nem um remendo daquelas antigas práticas. O evangelho não é uma mistura do antigo com o novo. Não, o evangelho ele é algo completamente novo. Lembra que aqui, né, o sistema religioso de Israel, em sua maior parte, ele estava corrompido. E foi isso que Jesus estava combatendo. Né? O que ele combateu isso o tempo todo. Mas é claro que nós não podemos perder de vista que haviam cristãos sinceros, né? Crentes sinceros no Velho Testamento que estavam fora disso. Né? Mas o que Jesus está combatendo na figura do jejum aqui é esse sistema de tradições, né, que os fariseus seguiam e impunham nas pessoas. Então a primeira lição é: o Evangelho de Cristo não é um remendo disso, não é uma reforma disso, mas é uma substituição desse sistema por algo novo, que agora precisa ser colocado em um odre, uma vasilha de couro nova. E aí tem uma citação no comentário do Hernandes Dias Lopes sobre esse texto que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: não podemos ter o coração duro como os odres ressecados pelo tempo. Precisamos manter nosso coração aberto à mensagem transformadora do Evangelho. Precisamos, então, manter o nosso coração aberto a essa mensagem. Segunda lição que eu vejo nesse texto é que o Evangelho de Cristo ele é caracterizado pela espontaneidade da nova vida e não por ritualismos vazios. Como eu disse, o jejum ele era uma prática bíblica legítima. Nós vemos isso no Velho Testamento. Porém, os escribas e os fariseus, além do jejum, eles acrescentaram à lei de Deus a tradição dos homens e impuseram várias práticas ao povo. E como eu disse, a maior parte do judaísmo ao longo do tempo se tornou um sistema religioso baseado em justiça própria por meio desses rituais vazios. Então eles achavam que praticando esses rituais dos fariseus, né, Jesus bateu de frente muitas vezes com ele, né, em que precisava lavar a mão para fazer tal coisa, né, sempre tinha esses rituais como se isso levasse eles até Deus. Isso, né, são ritualismos vazios que não levam em nada. O Evangelho de Cristo ele não tem a ver com o cumprimento de regras ou rituais. O legalismo, né, o que é o legalismo? São essas regras humanas criadas, né, que se você praticar essas coisas, você vai chegar até Deus. Isso é o legalismo. O legalismo e seus rituais vazios escravizam. Por quê? É apenas uma aparência, né? É apenas justiça própria, né? É eu fazendo algo para Deus me aceitar. Isso é o legalismo. Isso era o que caracterizava a religião dos fariseus. É apenas aparência. Tanto é que Jesus disse, né? Jesus comparou os fariseus como um sepulcro caiado, né? Que era aquela coisa majestosa, linda por fora, mas o que tinha por dentro? Só podridão de ossos. O legalismo, ele escraviza. As regras humanas escravizam, mas o evangelho, ele liberta. Porque o evangelho, ele não tem a ver com aparência externa. Ele tem a ver com essência, que é algo interno. É algo que vem de dentro para fora, não é algo que está externo ao homem. O evangelho,
Ele é a essência, por quê? Porque ele representa a vida de Cristo dentro de nós. E isso é muito diferente do que exigir que as pessoas sigam um monte de regras, um monte de rituais, um monte de lei, sem trabalhar o coração. É uma coisa meramente externa. Enquanto que o Evangelho, ele fala ao coração do homem. Ele transforma o homem de dentro para fora. Então, por isso que eu disse que o Evangelho de Cristo ele é caracterizado pela espontaneidade da nova vida. A vida de Cristo em nós e não por rituais vazios. O Evangelho de Cristo não tem a ver, então, com o legalismo da religião judaica ali de seu tempo. Terceiro ponto, né, que é mais ou menos correlacionado a esse, o Evangelho de Cristo ele não aceita adições humanas. Como eu disse, né, o sistema religioso legalista dos fariseus do tempo de Jesus eram como roupas velhas e vasilhas de couro velhas. Jesus fala que agora não serve mais para nada. Tanto essa roupa velha quanto essa vasilha de couro velha precisava ser substituído por algo novo. Né? E o que precisava substituir essas antigas práticas era o Evangelho. O Evangelho que precisava substituir tudo isso. Então, como aplicação para nós precisamos entender que o Evangelho ele é suficiente por si só. Quando Jesus estava ali na cruz, né, ali nos seus últimos momentos, o que ele diz? Está consumado. Ou seja, já está feito. O plano de salvação já foi executado. A salvação está completa e não há nada que possamos acrescentar à obra perfeita de Cristo. Os fariseus eles queriam acrescentar ao Evangelho. Eles achavam que instituindo um monte de regras, um monte de rituais, que Deus ia olhar para eles pela a mera aparência externa deles e Deus ia aceitar eles. Mas não há nada que nós possamos acrescentar à obra de Cristo. Ela é completa. Como o próprio Jesus diz, está consumado. Então, qualquer obra ou ritual que nós queiramos acrescentar ao Evangelho de Cristo, como uma tentativa de alcançar a Deus, isso é uma negação da suficiência de Cristo. Quando nós queremos nos aperfeiçoar diante de Deus com as nossas obras, não no sentido de santificação, mas querendo fazer com que isso agrade a Deus e Deus nos aceite com base nisso, nós estamos negando a suficiência de Cristo. Nós estamos negando o que Jesus diz de que a obra está consumada. Não há nenhum aperfeiçoamento que o homem consegue, né? Não há nenhum esforço próprio, nenhuma tradição humana que coopere com o Evangelho. Não, é só o Evangelho. Só o Evangelho é suficiente. Jesus apenas é mais do que suficiente. Então, esse ponto, né, diz que o Evangelho de Cristo não aceita nenhuma adição humana, né, não aceita nenhuma obra para cooperar na nossa salvação. Não, a salvação já foi feita. Né? O que Deus exige de nós é apenas crer, é só a fé, nada mais. E o último ponto, né, que eu queria trazer nesse texto é que o Evangelho que Jesus oferece é como uma festa de alegria. Lembra que Jesus usou aqui no versículo 19 a ilustração de uma festa, né, que ele fala aqui, como podem, né, os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo ainda está com eles? Então Jesus ele quer mostrar para nós, né, que o Evangelho é como uma festa, né, é algo alegre,
e não de tristeza, né? Que o jejum dos fariseus era caracterizado pela tristeza, né? Que eles, como Jesus disse, que eles aparentavam, né? Fechavam a cara, não lavavam o rosto, né? Eles queriam aparentar tristeza para mostrar para as pessoas que eles eram espirituais. Mas Jesus diz, não, né? O evangelho, ele é uma festa, há um noivo, aos convidados do noivo que estão com ele. Então é uma celebração de alegria. A piedade dos fariseus era medida pela tristeza do jejum. Né? Eles se jejuavam e ficavam ali com seus rostos caídos. Então essa era a piedade dos fariseus. Agora a piedade cristã não. Ela se manifesta na alegria, porque há um noivo. O noivo está presente. É a presença do noivo com a sua igreja, né, que são esses convidados que Jesus diz. Quando nós vimos, né, as bodas de casamento dos judeus era a semana mais feliz da vida de um homem. E é isso que Jesus quer simbolizar com o seu evangelho, que é uma festa, é um momento de alegria. Não é um momento para jejuar, né, mas é um momento agora de alegria, não é um momento de contrição, de tristeza. Então, Jesus ele compara os seus discípulos com os convidados para essa festa. João 10:10, Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. É um momento de alegria. Então, a vida cristã, ela deve ser caracterizada por essa alegria da presença de Cristo. Uma alegria inexplicável. Por quê? O Evangelho ele celebra a união de Cristo conosco. E é uma união para toda a eternidade. Por isso que Jesus diz, né, lá naquele texto de João 16, né, que fala que a vossa tristeza se converterá em alegria e ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. Porque o Evangelho é isso, é uma festa, né? Porque nós temos a presença de Cristo, nós estamos celebrando uma união com Cristo que é por toda a eternidade. Então, o evangelho que Jesus oferece é como uma festa de alegria. Com isso, então, nós concluímos o nosso texto de hoje e que Deus abençoe cada um dos irmãos.